Nós vamos falar agora do caso da mulher que foi queimada dentro de um restaurante quando comemorava aniversário da sobrinha ontem à tarde. Isso aí é outra loucura, absurdo. Ela foi atingida por uma labareda de fogo liberada quando um funcionário estava abastecendo um fogareiro de álcool. Hoje, a legislação não permite álcool 70%, por exemplo. Não permite. Outra coisa, se tem gente ali naquela área de colher os alimentos, você não pode manusear nada de fogo naquela região ali, gente. Isso é o óbvio. Nós vamos ao vivo agora com Pedro Corsini, que está com o filho dela. A gente já leva aqui, Pedro, a nossa solidariedade. Ela ia fazer uma cirurgia ontem à noite. Tá aí para você atualizar esse caso. Realmente eu confesso que quando recebi a imagem, fiquei impressionado. Ora, você vai almoçar e sai de lá queimado? Boa tarde. Pois é, Maraca, ótima tarde para você, para quem nos acompanha aqui no Band Cidade, uma excelente semana. As imagens são chocantes e revoltantes, porque a gente vê todo o passo a passo de como este incêndio acabou acontecendo e atingindo, né, a Ângela, que é a mãe do Samuel, que isso aqui a gente vai explicar para a gente daqui a pouquinho o estado de saúde da mãe dele, mas a gente vê que o funcionário abastece aquele fogaréu do Richow, que é onde fica a comida para aquecer, com um galão de álcool. Quando ele vira este líquido no potinho, uma chama, né, se forma como se fosse um lança-chamas mesmo e atinge o cabelo, as costas e as pernas da Ângela, que foi socorrida pelo SAMU. Por pouco não atingiu a esposa do Samuel, que estava bem ao lado. O Samuel, sua mãe, foi internada no João 23, está ainda, né, hospitalizada. Qual que é o estado de saúde dela? Uma boa tarde, claro, na medida do possível. Boa tarde a todos. Minha mãe foi hospitalizada ontem, né? Por volta das 11 horas da noite, ela entrou no bloco cirúrgico para realizar a cirurgia. Saiu, foi uma cirurgia bem sucedida. Inicialmente agradecer toda a equipe do João 23, prontamente atendeu ela. Equipe maravilhosa, todos de parabéns. Minha mãe teve queimaduras, né, do segundo e terceiro grau, mais de 20% do corpo queimado. Ela está em observação intensiva no CTI agora. Ela não chegou ainda a ter acesso à ala de queimados, está guardando uma vaga, é isso? Exatamente, porque não tem vaga para ela ainda na área de queimados. E como a queimadura dela foi bem grave, ela está em observação intensiva no CTI. Ela precisou fazer algum enxerto de pele, já que a gente vê que o fogo pega com muita rapidez e se espalha pela parte das costas, das pernas? Inicialmente ela não precisou fazer enxerto porque tem que esperar a evolução do quadro dela. Porque como ela teve queimaduras de terceiro grau, normalmente faz enxerto, mas tem que ver a evolução do quadro dela, porque estava muito ferido. Bem como o cabelo também, que foi bastante queimado, né, Samuel? Exatamente, o cabelo dela foi bastante queimado. Não vi se afetou o couro cabeludo ainda, porque a imagem é tão impactante das costas, das pernas da minha mãe, que eu nem prestei atenção no cabelo, não. O Samuel estava trabalhando, pessoal, quando tudo aconteceu. Estava a esposa do Samuel e a mãe almoçando na festa da sobrinha, né? E aí, quando tudo isso aconteceu, alô, Pedro. Samuel, você ficou sabendo disso? Oi, Maracanã, pode falar. Interrompendo você rapidinho, só para a gente dar sequência, você pode fazer a sua pergunta. Eu só queria entender o seguinte: o que o estabelecimento, que é óbvio, está ali para servir comida, para poder ser útil a todos os seus clientes, é um estabelecimento tradicional. O que o estabelecimento afirmou sobre o álcool que estava sendo trocado? Esse álcool é o 70% para inflamar dessa forma? Porque se for, não pode. Não, eles não podem utilizar esse álcool de alta combustão mais, é proibido. O que eles falaram? Mandaram uma nota, mas eu quero saber o seguinte: o que falaram para eles, para a família? Qual foi o argumento utilizado? Essa seria a minha próxima pergunta. Como eu falei, o Samuel não estava lá, mas ele chegou a ficar sabendo do acontecimento. Samuel, qual que foi o posicionamento do restaurante para vocês? Explicou o que aconteceu, se realmente foi um álcool em gel, como eles disseram, se foi um álcool líquido, porque aparentemente na imagem não dá para saber qual tipo de material que usaram. Não, então, quando eu cheguei no hospital, eu peguei o telefone da minha esposa e da minha mãe e vi que eles mandaram mensagem. Apenas mandaram mensagem, solidarizando.
e que posteriormente poderia entrar em contato com eles, alguma coisa assim, no máximo que eles fizeram. Em relação ao álcool, não falaram nada, Tem relatos, tem provas, tem vídeos que funcionários já alertaram os donos do comércio que estava perigoso fazer esse procedimento. E já aconteceu uma vez, isso aí no mesmo restaurante, relatado por próprios funcionários. Isso não é do além, porque tem gravado, eu tenho vídeo. E os funcionários alertaram e deixaram para lá, não tomaram medidas. E ao meu modo de ver, eu entendo um pouco da área que eu trabalho também, aquilo não é álcool em gel. Álcool em gel não dá aquela combustão. Aquilo é no mínimo álcool em 70%, se não for etanol. Porque muitas empresas, eu sei disso, usam etanol, porque o etanol, a chama dele é mais durável do que o álcool em gel. Nós vamos agora, Maraca, acompanhar uma reportagem que o Léo Olessi fez ontem, conversando inclusive com a Nayara, que é a esposa do Samuel, que estava ao lado da sogra quando o fogo começou. A gente volta depois para poder falar o que diz o restaurante sobre esse acidente no bairro Buritis. A família de Ângela se reuniu no início da tarde deste domingo para comemorar o aniversário da sobrinha dela. Mas o que era para ser um momento de descontração se tornou de dor e desespero. Ângela e a nora Nayara estavam no buffet se servindo quando foram surpreendidas por uma chama de fogo pelas costas. Um funcionário estava no buffet central, abastecendo os fogareiros com álcool em gel, estes mesmos fogareiros que aquecem os alimentos. Me parece que ele jogou álcool, né, para acender a parte lá da comida. A gente estava no buffet, né, passando pelo buffet. A gente chegou na parte do churrasco e a gente estava esperando o rapaz, né, funcionário cortar a carne pra gente. A gente estava de costa pro buffet. Eu só vi depois que o fogo começou a alastrar no cabelo dela. Senti também um vapor quente em mim. Eu assustei na hora. E ela começou a pegar fogo, ela entrou para a cozinha, eles jogaram água nela para apagar aquele fogo naquele momento. Foi assim, assustador, foi assustador. O acidente aconteceu neste restaurante, aqui no bairro Buritis, em Belo Horizonte. Ângela precisou ser socorrida pelos funcionários e levada pelo SAMU para o Hospital João 23, com queimaduras de 1º, 2º e 3º graus. Um funcionário também precisou ser atendido. Ele foi atingido na região do olho. Quando as chamas atingiram Ângela, funcionários, clientes e familiares tentaram ajudá-la. Nayara conta que foi tudo muito rápido. Ligaram para o SAMU, ele chegou muito rápido. A gente fez também o boletim de ocorrência lá na hora. Estavam entre outros familiares lá também, né? E eles deram todo o suporte para a gente. Nayara conta que durante a ocorrência, funcionários disseram que já haviam alertado a administração do restaurante do perigo. Um funcionário falou para a gente lá que ele já havia avisado desse perigo, né? Que já tinha, que poderia acontecer, e me parece que aconteceu outra vez, porém não teve vítima. Nós procuramos o restaurante Varanda Buritis, que informou que desde quando aconteceu este acidente tem prestado solidariedade e apoio aos familiares, além de suporte e acompanhamento, e que está à disposição com transparência e responsabilidade para a situação ser superada da melhor forma possível. Porém, a gente viu que o Samuel indignado, porque não é bem isso, né, Samuel? Parece que desde então nenhum contato no hospital, nem nenhuma pergunta de ajuda financeira sobre as despesas médicas da sua mãe, é isso? Exatamente. A única coisa que eles mandaram foi apenas uma mensagem até uma criança manda. Apoio financeiro, não tô com apoio financeiro, eu quero a minha mãe bem, mas o mínimo de caráter que eles deveriam ter é mandar uma pessoa acompanhar de perto o caso da minha mãe, do próprio funcionário, que também saiu ferido. Não fizeram nada. Uma negligência pura. Num domingo de almoço de família, repor um álcool, um líquido inflamável, com a casa cheia, 1h30 da tarde. Falta de despreparo total. Maracanã quer fazer uma pergunta, Samuel? Pode falar, Maracanã, que ele está te escutando. Ok, obrigado aí por você colocar o retorno para ele ouvir. Se a sua mãe tivesse de frente, seria pior ainda, ela poderia perder a visão o fogo, a chama de fogo, tá claro que é algo líquido, não é gel, está claro. Eles vão ter que provar que esse álcool ou o etanol não era de alta inflamável.
Isso a Polícia Civil vai ter que fazer uma investigação mais afínqua. Agora, preste atenção aqui. Boa tarde, Maracanã. Esse álcool é de posto de gasolina. Trabalho em bufês de churrasco. Usamos álcool de posto de gasolina para esquentar a água de richô, para manter os alimentos quentes. Tomamos todos os cuidados para não acontecer acidentes como este desse restaurante. Estou falando de o meu trabalho e não nesse aí. Isso aí, para mim, que trabalho nessa área, foi um ato irresponsável. Parece ser etanol. Então, se o buffet, o restaurante, provar o contrário, este palco aqui está à disposição deles, porque nós não podemos ficar com medo de expressar. Outra coisa, a família, como ele disse aí, não está pensando em grana numa hora como essa. Numa hora como essa, é o ombro do dono do restaurante, é o advogado do dono do restaurante que faz a diferença. Bater na porta do hospital, conversar com todo mundo, buscar um entendimento para se chegar a um denominador comum, porque eles querem a mãe deles bem. Repito aqui, se a sua mãe está de frente, ela perderia a visão pelo chumaço a pressão de fogo que foi nas costas dela. Você concorda comigo? Maracanã, não somente a visão, Maracanã, desconfiguraria o rosto dela todo, o peito, porque as imagens das costas são impactantes. Se pega na parte da frente, minha mãe nem sei se estaria viva, vou ser bem sincero para você. E digo mais, meus filhos estavam lá também. Geralmente, quando nós vamos a buffet assim, meus filhos acompanham, porque eu gosto de levar eles para escolher o que eles querem comer, porque a gente trabalha para isso. A gente trabalha bastante para comer bem. Então eu falo, meu filho, minha filha, o que você quer? Papai pega para vocês. Ontem, eu não falo que foi sorte, não, foi Deus que guiou minha esposa e colocou meus meninos no playground deles, até ela tá pegando essas refeições. Porque eu tenho um filho de 8 anos e uma de 4 anos. Imagina se pega neles. Seria fatal. Samuel, obrigado pela participação aqui no Band Cidade. Lembrando, Mara, que a família já está com advogados movendo ações para buscar responsabilizar os envolvidos neste acidente que acabou machucando a mãe do Samuel, a Ângela, na tarde de ontem no bairro Buritis, região oeste da capital mineira. É com você. Ô, Pedro, coloca aí de novo para ele ouvir uma coisa que eu vou falar aqui de telespectador. Pedro, isso que aconteceu com a mãe dele é muito grave, porque todos nós, vamos para festas, vamos para churrascos, vamos em restaurantes. Ele falou uma coisa interessante, a gente trabalha para poder não fazer uma comida no domingo, ir a um restaurante, e é claro, óbvio, que os restaurantes estão montados para te servir, para te atender, mas é preciso ter cuidado. Escuta isso aqui, Maracanã, álcool é de posto de gasolina. Trabalhei de patrulheiro em churrascarias e muitas churrascarias usam esse tipo de álcool nos richôs. O que esse telespectador falou para você aí é a mais pura verdade. Se isso está acontecendo, Pedro, nós temos que chamar a atenção para a Anvisa, nós temos que chamar para a Vigilância Sanitária, para o Corpo de Bombeiros. Isso é grave, rapaz. Se a sua filha, se o meu filho, a minha neta, chegar perto de um richô desse, corre o risco de queimar o rosto, de queimar o corpo. A gente não quer criar alarde, mas a gente tem que aprender com o sofrimento. Concorda comigo ou não? Pois é, Maraca, eu acho que o mal hoje também é que não temos fiscalização, né? A pessoa talvez no primeiro dia compre o álcool correto, mas depois que não tem mais ali os fiscais, passa a comprar o mais barato, que não é adequado, provocando uma tragédia que foi grave, mas por pouco não terminou numa situação muito pior aqui em Belo Horizonte. Tá certo, obrigado aí pela participação dele. Tomara a Deus que a sua mãe possa voltar rapidinho, se Deus quiser. E aí você vai passando pra gente os resultados disso tudo. Eu tenho certeza, absoluta certeza, que depois dessa abordagem aqui ao vivo com você, esse restaurante que é tradicional, eles vão criar vergonha na cara e vão procurar vocês, não com medo de indenização, porque vocês não estão preocupados com isso agora. É a questão psicológica,
É o ombro amigo que o ser humano está largando para trás. Muito obrigado.